Salmo 40, verso 1. A palavra que Deus colocou no meu coração de ministrar essa noite foi essa. Há momentos que a gente já sabe muito tempo antes de pregar em determinado lugar ou evento o que deve falar. Há momentos onde que parece que naquele último segundo que você vai subir na plataforma, vem uma sinalização de emergência de última hora e te socorre. Eu vim para cá sem ter toda a certeza daquilo que eu ministro amanhã, mas com toda a certeza de que essa palavra, eu creio que mais do que uma palavra de instrução ou de encorajamento, eu creio que ela envolve um ambiente, eu poderia dizer, sem medo de errar, profético. Eu creio que o Espírito Santo vai usar os princípios que nós vamos aplicar de forma generalizada, e eu creio que Ele vai aplicar isso de forma personalizada no coração de cada um de vocês. Eu quero te encorajar, de fato, crer, né, que Deus não apenas quer falar. Eu gosto realmente da ideia de que a palavra de Deus, quando nos toca, ela além de trazer a instrução, a correção, o encorajamento, ela libera a graça, ela desata uma unção, uma manifestação de Deus na nossa vida. Deus disse pela boca do profeta Isaías que Ele iria cumprir, né, o propósito pelo qual a sua palavra tinha sido liberada. E a minha oração, meu clamor a Deus é que nessa noite Ele cumpra o propósito pelo qual Ele tem liberado essa palavra na vida de cada um de vocês. Me sinto honrado, me sinto privilegiado, não só pelo convite de um amigo, pastor Josué Gonçalves, né, mas por poder falar a pastores e líderes. Eu digo que pregar a palavra de Deus é sempre uma alegria, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Mas falar para a liderança, né, eu estou há 25 anos no ministério, eu sou filho de pastor, a gente começa a ter uma noção de que, de fato, é uma oportunidade diferenciada. Aquilo que a gente vai repartir, a gente sabe que não vai parar na vida daquele líder, vai transbordar na vida dos liderados, mas o mais importante é saber que nós estamos ajudando gente, né, que eu gosto de dizer, são os príncipes que Deus levantou, né, são pessoas que às vezes não têm o devido reconhecimento aqui na terra e dos homens, mas que têm a atenção dos céus. Eu não sei você, irmão, eu gosto de pensar na ideia de que a gente pode ter uma boa reputação lá em cima, a gente pode ter o respeito e a admiração dos céus. A Bíblia fala a respeito de Estevão, que no momento em que ele está para morrer, ele tem uma visão. E a Bíblia diz que ele afirma, eis que vejo os céus abertos e o Senhor Jesus em pé à direita de Deus. A maior parte do tempo nós vamos ver na Bíblia Jesus sentado à direita de Deus. Estevão vem em pé. A razão pela qual o tempo todo a Bíblia fala dele sentado, está usando uma figura que era muito comum e todo mundo podia entender. Eles sabiam muito bem que os reis nas audiências ficavam sentados e o povo ficava em pé. Você percebe isso desde os primórdios. Quando o sogro de Moisés vai falar com ele, Moisés passava o dia sentado, o povo em pé. Essa sempre foi a ordem. Estevão enxerga e ele não vê Jesus sentado. Ele vê Jesus em pé. Apesar de Jesus ser o rei, eu creio que basicamente a mensagem está sendo passada. É mais ou menos essa. Jesus diz, Estevão, para alguém como você, para alguém do seu nível, eu me levanto para te receber. Eu fico pensando, querido, como será a chegada de cada um de nós. Eu amo esse tipo de mensagem que foi pregada aqui, que nos faz pensar a maneira como devemos viver, porque haverá um momento de prestação de contas. E eu vivo minha vida em função de uma palavra, de uma frase, na verdade, que eu quero ouvir da boca do Senhor Jesus. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ok, vamos trabalhar. Salmo 40, verso 1. O texto diz assim, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A NVI traduziu esse texto assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. As versões mais antigas, corrigida, revisada de Almeida, diz, esperei com paciência pelo Senhor. Na verdade, essas palavras, esperei e com paciência, são exatamente as mesmas palavras no original hebraico.
É como se o autor estivesse dizendo, esperei esperando no Senhor. Eu gosto dessa tradução, esperei com paciência, mais até do que confiadamente. Eu acredito que ela está mais próxima daquilo que esse texto nos diz. E em cima dessa frase de Davi, eu quero falar a respeito de algo que faz parte da minha e da sua caminhada, não só de vida cristã, mas em especial do ministério. Algo que eu e você precisamos entender para o funcionamento do nosso próprio ministério. Algo que se eu e você não respeitarmos, nós vamos queimar etapas e nós vamos falhar com a formação do próximo nível de liderança, de discípulos que somos responsáveis por levantar. O tema da minha mensagem hoje é esperando no Senhor. Eu quero falar não só sobre a espera, mas sobre a atitude correta da espera. Quando o salmista diz, esperei com paciência, ele não está só dizendo, eu esperei sentado num canto de castigo porque não tinha o que fazer. Ele está falando de uma atitude correta. Eu soube lidar com a espera, até que o momento da intervenção de Deus chegasse. A vida cristã, e eu diria em especial o ministério, ele não foge, querido, dessa regra, de que há um tempo determinado para todas as coisas, de que nós não estamos prontos para alcançar tudo que Deus prometeu da noite para o dia ou do dia para a noite, e que nós vamos ter que lidar com a espera. Se a gente olha só pela ansiedade de querer alcançar alguma coisa depressa, talvez a nossa perspectiva da espera é de que ela é algo ruim. Mas se eu e você conseguirmos entender que o próprio Deus decidiu que nós esperássemos, e que Ele, como falou pela boca de Jeremias, diz, eu é que sei, os pensamentos que tenho acerca de vós são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então eu e você vamos entender que se Deus decidiu que nós esperássemos, é porque a espera é boa. O sentimento da espera talvez não seja tão agradável, mas eu quero tentar te mostrar pela palavra de Deus que a espera é necessária, e principalmente se nós conseguirmos enxergar o que está por trás, o que vem depois da espera, talvez isso motive o nosso coração. Nós somos parte de uma geração que cada vez mais corre para tudo. Eu me lembro no início do meu ministério, estou falando só de 2 décadas e meia atrás, quando fui para o interior do Paraná, fui fazer uma visita numa casa e combinamos que a visita coincidiria com aquilo que nós apelidamos de horário nobre da visita, que era a hora do almoço. Eu fiquei impressionado, querido, porque eu encontrei naquela casa algo que já era raro há 25 anos atrás, o que dizer hoje. Gente que decidiu fazer para nós um macarrão. Desde o momento de fazer, preparar a massa toda, era o processo inteiro, até que finalmente a gente pudesse comer aquele macarrão. Eu pensei, meu Deus, hoje em dia nem o macarrão, que já está semi-pronto, faz tanto sucesso, para um miojo da vida a gente já está impaciente, que ainda vão levar 3 minutos. Nós somos uma geração, querido, que cada vez mais quer tudo de forma expressa, instantânea, e esse ritmo de vida que nós passamos a viver nos leva a nos relacionar de uma forma errada, equivocada com as coisas espirituais, onde ainda não existem instantâneos, onde ainda é necessário espera. Outros de nós tentamos atropelar a espera em nome da fé. Eu tenho visto o conceito de muita gente, até pregadores, de que esperar está muito mais relacionado com a falta de fé do que com a presença dela. Eu quero te dizer, isso não é verdade. A própria palavra de Deus nos mostra, e eu particularmente acredito, querido, que a paciência não é mera passividade. A paciência, essa linguagem da espera, talvez ela esteja atrelada a um dos mais altos níveis de fé que nós podemos ter e manifestar. Que é independente do tempo ou das circunstâncias, aquilo que Deus tem falado vai se cumprir e ponto final. Na verdade, há textos bíblicos que nos mostram exatamente que não basta apenas esperar. O salmista diz, eu esperei com paciência. É a atitude correta. Em Romanos 8:25, Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A Bíblia sempre associa a paciência com a espera, que é a atitude correta de saber lidar com a espera. Mas isso para mim, querido, de modo nenhum pode ser visto como falta de fé. Pelo contrário, o que eu enxergo na Bíblia é que fé e paciência andam de mãos dadas. Abra comigo sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. E eu quero que você olhe comigo aí os versículos 11
e 12. Ele diz: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade. Longanimidade é a capacidade de ter um ânimo longo, de não desanimar. Outra versão diz pela fé e perseverança. E a maioria das versões dizem pela fé e pela paciência herdam as promessas. Ou seja, tornai-vos imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Como que se herda as promessas? Não é apenas por fé, mas fé e paciência. Fé e paciência andam de mãos dadas, caminham juntos. Avança comigo para o versículo 15. O texto diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, repita comigo, esperar com paciência. O texto diz: obteve Abraão a promessa. Como que se obtém a promessa, querido? Por meio de fé e paciência. Eu lembro de alguns anos atrás, eu estava orando por uma situação e já alguns dias tinham se passado, eu não tinha visto nenhum resultado e eu estava um pouco aborrecido. Falei: Deus, eu prego sobre fé, eu ensino sobre fé, eu procuro viver sobre fé, mas eu estou buscando intensamente uma intervenção sua nessa área e não estou vendo nenhum tipo de resultado. Tem momentos que nós não podemos nem chamar aquilo de oração. Eu brinco que é choração. Né? A gente vai lá só para resmungar, para desabafar com Deus. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração e disse: você prega muito sobre fé, mas você entende muito pouco a respeito dela. Ele diz: quando você leva o povo a acreditar que a fé vai produzir apenas resultados imediatos, você está roubando eles de algo importante. E Deus começou a falar ao meu coração: querido, a fé, ela nem sempre vai mudar as circunstâncias imediatamente, mas ela pode mudar a minha e a sua condição interior, a despeito de como estão as circunstâncias. A palavra de Deus diz que pela fé, Hebreus 11:34, alguns apagaram a força do fogo. Quando a Bíblia fala de Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel, que o rei depois chamou lá de Sadraque, Mesaque e Abdinego, a Bíblia diz que pela fé eles apagaram não o fogo continua aceso. A Bíblia diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. Há um momento, querido, onde eu e você vamos ser chamados para sair da fornalha. Mas até que esse momento chegue, eu e você podemos apagar a força do fogo. Aquela circunstância que eu e você estamos enfrentando talvez não foi mudada ainda. Mas há um lugar de fé, querido, enquanto esperamos o resultado final, onde nada daquilo que vai acontecer à nossa volta tem o poder de nos atingir. Quem está entendendo isso? Irmão, a fé, ela não tem apenas resultados instantâneos, imediatos. Às vezes a gente quer fazer da fé uma espécie de varinha de condão que bateu no problema e desapareceu, está tudo rapidamente solucionado. Eu tenho tido muitas experiências assim e eu sou grato a Deus. Mas, irmão, seria leviano da minha parte tentar dizer, tanto pela experiência, como principalmente pela doutrina bíblica, que nós não temos que lidar com a espera. A espera, ao meu entender, ela não apenas não é uma falta de fé, como eu diria que ela está associada talvez à mais alta linguagem de fé. A capacidade de acreditar que quem prometeu é fiel e vai cumprir aquilo que falou, ainda que não seja no tempo que eu imaginei que seria. A capacidade de não desanimar enquanto estou firmado nessas promessas e elas ainda não se cumpriram, é parte de uma linguagem de fé. E eu e você precisamos lidar com a espera. Eu acredito que não só porque é parte da caminhada de fé e o justo vive da fé, mas porque a espera, querido, ela tem o seu papel. E um deles, que eu quero dar um pouco de destaque aqui, é que a espera nos ajuda a amadurecer. Você pode repetir isso comigo? Outro dia alguém falou: pastor, é espiritual esse negócio de repetir? Eu falei: não, é só didático. Nem todo mundo, como antigamente, anota tudo que a gente está falando. E às vezes quando você repete os pontos principais, ele diz: pelo menos tem aquilo. Então, vira para o irmão ao seu lado, dá um sorriso de crente, assim, bem simpático para ele, e fala para ele: a espera nos ajuda a amadurecer. No livro de Gálatas, no capítulo 4, abre rapidinho comigo, Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo está falando aqui de algo que é uma lei não só no natural, mas também no espiritual. Ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai.
E diz, quando o herdeiro é menor, é herdeiro. No entanto, em nada difere de um escravo na casa, porque a herança ainda não pode ser transmitida. E ele está debaixo de uma ordem, até que chegue o tempo determinado pelo pai, ele vai ter acompanhamento, treinamento, ensino, gente que vai ajudá-lo a amadurecer, porque ele só pode assumir herança quando tiver maturidade. A Bíblia diz que a herança possuída antecipadamente, antes da hora, nunca é abençoada no seu fim. A gente conhece a história do filho pródigo, que queria porque queria herança antes da hora. Irmão, qual é o momento de se receber herança? Quando o pai ou os pais morrem. Ele olha para o pai e diz, eu não quero esperar esse dia. Eu não quero esse tempo todo até o dia em que você parta e finalmente eu me torne, possuidor de tudo aquilo que legalmente eu já sei que será meu. Eu quero isso tudo agora. Quando alguém tem acesso de forma prematura à sua herança, sem ter sido preparado para isso, ele acaba comprometendo aquilo que o próprio Deus tem. E agora eu quero levar isso para o nível espiritual. Porque muitos de nós, querido, erramos, porque às vezes não manifestamos nenhum tipo de ambição ou anseio por romper em Deus, para entrar num lugar mais profundo. Mas outros de nós erramos, porque queremos demais alcançar um lugar, que às vezes Deus até sinalizou por meio de promessas que quer nos levar lá. Mas muitas vezes nós não sabemos esperar a hora ou o tempo de Deus. Nesse livro que eu mencionei, O Agir Invisível de Deus, eu compartilho uma história que aconteceu há 23 anos atrás, no início do meu ministério. Antes do ministério pastoral, passei 3 anos no ministério itinerante. Eu, muito novo, comecei pela misericórdia de Deus ver resultados. Parte do resultado de gastar aquelas horas trancado orando foi que alguns sinais começaram a se manifestar nas nossas reuniões. No início do meu ministério, quase ninguém me chamava porque queria ouvir aquilo que eu tinha para pregar. Até porque era um menino. Eu comecei a pregar com 18 anos. Mas a maioria das pessoas sabiam que, independente se aquilo que eu estava oferecendo era muito maduro, era muito profundo, se era muito coerente, eles sabiam que quando começássemos a orar pelos enfermos, ia valer a pena tudo aquilo que eles aguentaram me ouvir durante a hora da pregação. E por conta daqueles sinais, daqueles milagres, os convites começaram a se multiplicar, as reuniões começaram a aumentar. Eu me lembro, aos 19 anos de idade, eu já estava falando de alguns ginásios cheios. Eu estava vendo manifestações de curas e milagres de uma forma tremenda. E finalmente chegamos no ano de 93. No ano de 93, quando começou o ano, eu estava assim com todas as semanas do ano já agendadas. 2, 3 cidades por semana. Na hora de começar o ano. 94 a gente não abriu a agenda. A gente disse, vamos fechar 93. 94, a gente estava aguardando, e quando eu falo a gente, eu caminhava com outro pastor mais maduro do que eu. A gente estava aguardando isso só para atender os convites do exterior. Irmão, para quem está começando, já com pouco tempo de ministério, vivendo aquilo, para mim eu estava assim, feliz, satisfeito. E no meu coração é aquele grito, nós vamos chacoalhar o mundo, nós vamos ver o plano e o propósito de Deus se cumprindo. Mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro que me gerou assim uma crise enorme. Não vou falar disso agora. Mas eu me lembro que parte da crise que gerou era um questionamento que eu fazia para Deus. Eu dizia, Deus, eu tenho certeza que esse acidente, minha vida foi poupada por um milagre de Deus. Os médicos reconheciam isso. Mas tudo aquilo que eu tinha, o carro, tudo que estava no carro, eu estava mudando a base do nosso ministério, aqui de Campinas, São Paulo, onde me criei, para Curitiba. Por acreditar, e estou lá em Curitiba até hoje, que esse era o plano e o propósito de Deus para a minha vida. Durante aquela mudança, eu tive um acidente de carro. E perdi o carro, perdi tudo que tinha. E eu entrei numa crise enorme. Eu me lembro que cheguei no hospital com a roupa do corpo rasgada, ensanguentada, então não aproveitaria nem ela. Nossas malas roubaram enquanto a gente era socorrido. O que não se estragou no acidente foi levado. Eu lembro que eu comecei a questionar Deus e dizer, Deus, tenho certeza que isso é coisa do cão. Isso é coisa do inimigo. Mas eu dizia para Deus, pelo que eu entendo na tua palavra, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Ou dela, por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, porque você der, ele vai usar essa permissão, ou uma permissão de Deus. Deus deu uma permissão a Satanás para que tocasse em Jó. No início, o Senhor restringe, diz, toca o que ele tem, mas não toca nele. Depois toca nele, mas não tira a vida. E nesse momento de oração, eu dizia, o inimigo só pode tocar em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou uma permissão soberana de Deus.
Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei essa permissão. Eu dizia, eu apelo ao Supremo Tribunal Celestial, recorro em última instância, mas nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Então, meu questionamento é, por que o Senhor permitiria uma coisa dessa? E durante 1 ano e 2 ou 3 meses, quase 3 meses, mesmo questionando, perguntando, orando, clamando, eu não tive nenhum tipo de resposta. O meu acidente foi em agosto de 93. Em novembro de 1994, eu estava sendo ordenado, sendo estabelecido como pastor na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. Porque uma das coisas que esse acidente fez foi me tirar do ministério itinerante e acabou me levando para essa cidade, onde quase 1 ano depois que eu já estava pastoreando, agora nós estávamos, eu e outros colegas, sendo estabelecidos no ministério. No momento em que os pastores impunham as mãos, oravam e começaram a profetizar sobre nós, vários deles deram palavras proféticas muito precisas, mas teve um deles, irmão, que foi daquele tipo de palavra, como Paulo diz aos Coríntios, é daqueles que revelam os segredos do coração. Um bom pentecostal diria, expõe o oculto e o escondido. E foi algo assim que me impressionou a precisão da palavra dele. Eu fui conversar com ele depois. Falei, cara, que palavra profética foi aquela que você me deu? Nunca vi uma coisa nesse nível. Ele falou, não, aquilo não foi a palavra profética, não. Eu falei, como não? Eu falei, isso aqui não é profecia, eu não sei o que é profecia. Ele falou, Luciano, aquilo não foi uma profecia. Normalmente, quando profetizamos, falamos pelo Espírito de Deus. E diz, o que aconteceu comigo foi a operação de um outro dom. Quando eu impus as mãos sobre você, para orar por você no momento que você estava ajoelhado. Ele diz, eu entrei na operação do discernimento de espíritos. E eu vi um anjo de Deus em pé, do seu lado. Eu lembro que eu perguntei para ele, como assim viu? Ele disse, vi como estou te vendo. Ouvi ele como você está me ouvindo. Esse anjo se apresentou de maneira bem formal. E disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E falou para esse pastor, que me mentoreava na época, hoje ele é parte da nossa equipe de pastores em Curitiba. E ele disse para esse pastor, ele disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e os outros 2 colegas que estavam sendo ordenados. Mas ele olhou para esse pastor e o tranquilizou e disse, o Senhor quer que o seu coração fique em paz. Ele mandou te dizer que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Que eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não há motivo para que você se preocupe. Eu entendo a preocupação dele. Irmão, eu tinha 20 anos, era solteiro. Eu brinco que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério. Não naquela época, não com aquela maturidade. Mas depois de trazer essa palavra de consolo, ele aponta o dedo para mim e diz, quanto porém a esse? E aí o caldo entornou para o meu lado. O anjo disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, o tratamento de Deus, que eu falo muito nesse livro. O anjo disse assim, diga para ele, que a respeito daquele acidente de carro que ele teve no ano passado, que ele vem dizendo diante de Deus que aquilo foi coisa do inimigo, diga que ele está certo, ele tem razão. Foi uma tentativa de Satanás para destruí-lo. Mas o anjo disse assim, diga porém para ele, por quê Deus o permitiu? E o anjo disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio sucesso do ministério. Ele não tinha estrutura para suportar os níveis que ele estava entrando rapidamente antes da hora. Irmão, acredite, não só unção, mas autoridade são coisas que podem ser não só usadas, mas abusadas. Deus disse para Moisés, fala a rocha. Moisés feriu. Mas deixa eu te dizer, deu resultado. E muitas vezes eu e você achamos que porque estamos tendo resultado, Deus está avalizando nossos métodos. Isso não é bem verdade. Eu e você podemos estar tendo resultados sem necessariamente estarmos funcionando dentro dos processos de Deus ou mesmo do plano e do tempo de Deus. O anjo disse, ele iria sucumbir, o sucesso dele se tornaria em fracasso. Então o anjo disse, Satanás queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Mas o Senhor precisava pará-lo para não perdê-lo. Sabe, querido, algo que eu entendi, o anjo disse, então o Senhor permitiu que isso acontecesse para recolhê-lo, para trazê-lo a essa cidade. E diz aqui, nos próximos anos, o Senhor vai tratar com ele de uma forma muito profunda. Até que chegue a hora e o tempo em que ele seja liberado novamente para correr não só pelo Brasil, mas também às nações.
eu achei que aquele castigo ia durar 1 ou 2 anos. Só naquela cidade eu fiquei 9 anos. Irmão, há um tempo estabelecido por Deus para algumas coisas. E a razão pela qual nós não podemos atropelar ou pular isso, é porque a espera nos amadurece, a espera nos faz crescer. Se você olhar para a maioria dos homens de Deus na Bíblia, que recebeu de Deus uma palavra, irmão, ela não se cumpriu rapidamente. Aliás, a lista de quem teve que esperar é longa. Deus diz para Abraão, eu vou te dar um filho. Irmão, o velhinho já estava com 75. Já tinha esperado. Imagino que essa altura do campeonato, ele diz, bom, é milagre, mas já esperei tanto tempo. O filho vem, irmão, 25 anos depois. Você já parou para pensar nisso? Eu já falei para Deus algumas vezes, por que o senhor fala tanto tempo antes? Por que não fala mais pertinho do momento? Você olha para um Davi, o Senhor diz, eu vou te colocar no reino. Irmão, na minha conta, Davi esperou no mínimo uns 15 anos antes de ver a promessa de Deus se cumprir, sentar no trono. A Bíblia diz que quando José foi vendido ao Egito, tinha 17. Eu não sei que idade ele tinha quando teve os sonhos. Mas a Bíblia diz que ele tinha 30 anos, 13 anos depois. Ele é levantado para aquela posição do cumprimento da promessa. Você vai olhando para os homens de Deus na Bíblia, ninguém chegou depressa ao lugar que Deus disse que chegaria. E a pergunta, querido, é por que Deus fala conosco tanto tempo antes? Porque a gente precisa se preparar. Porque a gente precisa participar. Paulo escreve a Timóteo e diz, de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. O que ele está dizendo? As coisas não vão se cumprir automaticamente. Deus está sinalizando um propósito e você tem a sua parte dentro desse processo, para que você possa viver o cumprimento de tudo aquilo que Deus tem para você. Então, nós não podemos negar, querido, que a espera é parte de um processo que nos ajuda a amadurecer. Eu mencionei José, vamos falar um pouquinho de José. José está no cárcere. Não pensa num cara que foi fiel como escravo, foi fiel como preso. De repente Deus começou a mover. Porque ele tem um sonho com 2 pessoas que eram extremamente influentes, com um camarada que era o líder da nação mais poderosa da terra, de então, que era o Egito. Se tem alguém que podia tirar José do cárcere, que tinha mais voz do que o capitão da guarda que o colocou lá, era o faraó. E está diante de 2 camaradas que eram da mais alta confiança do faraó. Os 2 foram presos, nenhum foi executado ainda. Provavelmente, a lógica sugere que descobriu-se uma conspiração, mas ainda não tem prova de quem é o culpado. E até que se apure isso, os 2 estão aguardando, estão lá presos, aguardando algum tipo de julgamento. José tem um sonho. Ele olha para o padeiro, se fosse hoje, na gíria da molecada de hoje em dia, imagina ele pensando, perdeu o Playboy. Esse já era. Mas ele olha para o copeiro e Deus mostra, esse vai ser restaurado. Na hora que ele compartilha o entendimento que Deus lhe deu sobre o que significa o sonho, e ele está dando a boa notícia para o cara, dizendo, meu amigo, você vai sair dessa para melhor. Deus vai restaurar a sua posição, a sua autoridade, o seu lugar de confiança, para ser quem serve o copo para Faraó. E quando Deus fizer isso, por favor, lembra desse teu servo, que está te trazendo essa palavra de consolo e de esperança. Irmão, quando você lê Gênesis 40, você vai ver um José que está resmungando, amargurado. Porque eu fui preso inocentemente, fui roubado da terra dos meus pais. E você vê nas entrelinhas da conversa de José, alguém que ainda está amargurado com a sua história, tentando resolver do seu jeito. Agora, você já parou para se colocar no lugar do copeiro? Você está diante da possibilidade da morte, da execução. Você não sabe se o que vão apurar é ou não a verdade, sua cabeça está a prêmio. Mas você tem um sonho, alguém te diz, daqui 3 dias. E diz, não são 3 semanas, não são 3 dias, daqui 3 dias. O seu cargo vai ser restituído, você vai ser honrado, você está diante do rei. Irmão, 3 dias depois, o negócio acontece do jeito que foi falado, é para nunca mais esquecer na vida. Ou seria hoje, numa linguagem mais pentecostal, para glorificar de pé. Agora, as coisas acontecem exatamente desse jeito. 3 dias depois, o cara está livre. Mas a Bíblia diz assim, mas o copeiro não se lembrou de José. Sabe que o homem teve uma amnésia? A amnésia não foi, irmão, porque 2 anos depois, ele lembra. Como é que o cara lembra 2 anos depois, mas não lembra 2 anos antes, quando acabou de sair? A Bíblia diz, o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele o inclina para onde quer. Eu imagino Deus olhando de cima e dizendo, se tu sair daí agora, José,
em vez de cumprir o propósito que eu tenho para você, que é te usar para preservar seus irmãos, você vai usar essa sua autoridade com rancor. E no momento que você encontrar seus irmãos, você se livra deles. Você não está pronto para cumprir aquilo que eu planejei para você. 2 anos depois de muito quebrantamento naquela cela, quando a poeira baixou no coração, imagino Deus olhando. Você não é menino. Acho que agora já dá para te levantar. Toda a história tem o seu pano de fundo. E algo que nós vamos perceber na Bíblia, querida, é que a razão pela qual nenhum de nós poderia ser promovido muito depressa é justamente porque a espera nos ajuda a amadurecer. Paulo aconselha Timóteo, não estabeleça numa posição de ministério e de autoridade um novo na fé. Irmão, ninguém que é novo deveria estar sendo projetado rapidamente para um lugar de autoridade. Abre comigo sua Bíblia em Levítico, no capítulo 19, os versículos 23 a 25. Levítico 19, 23 a 25. O Senhor diz assim, quando entrardes na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela, para que vos faça aumentar a sua produção. Deus está dizendo, quando vocês plantarem uma árvore, não tenha pressa em comer dela. Os primeiros 3 anos é perdido. No 4º ano, vocês oferecem ao Senhor. E vocês só vão começar a comer no 5º. Deus não está dizendo, não coma antes porque o fruto não é bom. Deus disse, se você souber esperar a hora de usufruir da árvore, você vai fazer com que a produção dela aumente. Quando Paulo diz, não atarás a boca do boi que debulha, escrevendo aos Coríntios, ele diz, acaso é com bois que Deus se preocupa? Eu quero usar a mesma frase de Paulo aqui, acaso é com árvores que Deus se preocupa? Ou não é conosco? O nosso afã de hoje em dia, querido, no crescimento, é uma produção em série de liderança. Tem feito a gente empurrar muita gente prematuramente para alguns lugares que eles ainda não estão prontos para estar. E eu não estou dizendo, irmão, que ficar do jeito que estava está certo. Essa letargia inércia que a igreja chegou não dá para continuar. Mas reverter isso da noite para o dia, tentando fazer uma produção expressa, sem que as pessoas tenham o mínimo de tempo para amadurecer, também é sair de um extremo e ir para o outro. As pessoas precisam de um momento específico onde alcancem amadurecimento. O reino de Deus, querido, é constituído de processos. Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29, que quando o homem planta uma semente na terra e ela germina sem ele saber como, ele diz, há processos. Ele diz, primeiro vem a erva, depois vem a espiga, depois vem o grão cheio na espiga. Já encheu, dá para colher? Ainda não. Ele diz, então se espera que o grão amadureça. Somente então se lhe mete a foice. Não dá para colher um fruto antes da hora. E um artigo, muitos anos atrás, de uma pessoa que viu uma lagarta formar o seu casulo e ele ficou ansioso para ver o processo de transformação dela em borboleta. Houve momentos que ele achou que a lagarta tinha morrido, porque não saía nunca daquele casulo. Todo dia ele dava uma olhada, todo dia dava uma espiada. Ele já estava assim, desanimado, quase desistindo, quando ele viu o casulo dar um pequeno sinal de abertura. Ele ficava olhando aquilo, mas o movimento todo era muito pequeno. Dia após dia, ele começou a perceber que muito lentamente aquela fenda começou a abrir, mas assim, a lagarta se torcia lá dentro e ele via o esforço dela fazer, ele na ansiedade de ver o processo acontecer. Não aguentou esperar. Pegou uma pequena tesourinha de ponta, ele decidiu dar um pique naquele casulo para acelerar o processo. E ele acelerou. Mas o que ele viu sair daquele casulo era um bicho que não completou a sua metamorfose. Asas pequenas, mal formadas, a maior parte do corpo ainda de lagarta, pouco menor, mas sem passar por aquela transformação de uma borboleta, e quando finalmente escapou do casulo, caiu para o chão, sem nunca ter voado. O que ele descobriu só depois que foi investigar o ocorrido é que o esforço que a lagarta faz para sair do casulo é que produz a enzima que conclui o processo de metamorfose. E que quando ele quis poupá-la do esforço, ou do tempo de lutar para sair do casulo, ele, na verdade, abortou um processo. Muitas vezes, querido, nós estamos desejosos que Deus dê uma picadinha com a tesoura no nosso casulo. Ou muitas vezes nós estamos tentando fazer isso com o casulo dos outros.
sem entender que a espera, querido, é parte de um processo de amadurecimento. E nós precisamos lidar com a espera. Quem está entendendo, mesmo que não esteja gostando, diga amém. Agora, eu não vou gastar tanto tempo falando sobre isso, mas eu quero tentar te mostrar que ainda existem outros fatores no plano de Deus. Mais do que só a minha e a sua maturidade pessoal, para que a gente esteja pronto para gerenciar algumas coisas. Deus tem outros fatores. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Pode até existir um momento, querido, onde eu e você estejamos prontos para algo que Deus nos chamou, mas talvez ainda não é a hora de viver aquilo que Deus nos chamou. Alguns anos se passaram depois desse acidente, e eu lembro que mais ou menos uns 5 anos depois, que para a minha cabeça na época já era esperar muito tempo, eu decidi que chegou a hora de publicar um desses meus livros que eu mencionei, que é o Falar em Línguas. Eu orei bastante, eu tinha no meu coração o entendimento de que Deus queria usar aquela literatura que estava me guiando a produzir. Eu lembro que eu mandei esse livro para a gráfica, e ele estava rodando ainda a primeira tiragem. Eu lembro até hoje, na época, nossa equipe pastoral, a gente se reunia toda terça. Durante a tarde, a gente tomava decisões administrativas, não só da vida administrativa da igreja, mas de governo da igreja como um todo. Mas na terça-noite, nós nos reuníamos com as esposas, para ter um tempo de comunhão entre os pastores e orarmos juntos, né, pela vida uns dos outros, pela igreja. E a cada semana, a gente fazia um rodízio e ia para a casa de alguém. Então, me lembro muito bem que era uma terça-feira, porque aquele dia o povo ia comer na minha casa. A reunião seria na minha casa à noite. E quando eu levantei de manhã, estava ali tendo meu tempo com Deus, orando, buscando ao Senhor pela manhã. O Espírito Santo falou comigo, de uma forma assim nítida, clara. Ele diz, fulano, era um dos pastores da nossa equipe. Fulano vai chegar hoje meia hora mais cedo. Então, a primeira coisa que eu pensei, se chegar, não é só sinal de que Deus falou, é quase um advento que anuncia o fim dos tempos. Porque assim, pensa num cara que nunca conseguia chegar no horário. Era o único solteiro do grupo, quer dizer, não tinha nem a mulher para culpar. E a gente tinha apelidado ele de noiva, porque a gente dizia que quando ele ia arrumar era 1 hora se preparando, né? Era impressionante. O Senhor me disse, ele vai chegar meia hora mais cedo. Irmão, passei o dia esperando. Falei, se chegar é Deus, não tem outra explicação. E o Senhor me disse, a razão pela qual ele vai chegar meia hora mais cedo é porque ele teve um sonho essa noite. Eu dei a ele um sonho a teu respeito. Ele quer compartilhar com você o sonho, mas não quer fazer isso na frente dos outros. O Senhor me disse, quando ele chegar, ele vai conversar a respeito de muita coisa. Ele não vai ser objetivo, porque ele não está à vontade para falar do que ele sonhou. Então você apresse ele, manda ele direto ao ponto, diga que eu já te falei, que ele iria contar o sonho e que ele chegaria meia hora mais cedo. Eu pensei, uau, irmão, pensa num dia que não passava, eu ficava esperando aquilo. Fim da tarde, fui para casa, me arrumei, daqui a pouco toca a campainha, eu olho no relógio, 7h30, a gente tinha marcado às 8. Exatamente meia hora antes. Eu olho, está lá o fulano. Ele entrou, recebi ele, começamos a conversar. Ele começou a dar aquela volta. Será que chove? Será que não chove? Será que esfria? Eu falei para ele, amigão, corta o papo. Não vamos ficar dando volta, enrolando. Eu sei por que você está aqui. Ele me olhou e disse, ah é? Falei, Deus me disse de manhã que você chegaria meia hora mais cedo, que você teve um sonho e que você ia me enrolar, que você estava sem graça. Falar, então prega fogo, estou pronto. Já sei que você tem algo de Deus e estou aberto, não vou nem discutir, manda. Pensa num bicho que encheu o peito de aleluia. Então é de Deus mesmo. Nessa hora eu pensei, o que quer que seja que venha, eu já avalizei antes. Ele disse, sabe aquele seu livro que você escreveu sobre falar em línguas? Irmão, eu falei, sei, já estava assim pronto. Diz aí, vai para as nações, vai ser uma bênção, vai tocar muita gente, vai, estou pronto, sei, fala. Ele olhou para mim e disse assim, Deus mandou eu te dizer que, de novo, você saiu na frente dele antes do tempo e antes da hora. Irmão, o negócio já estava na gráfica. Eu falei, você não podia ter falado isso antes? Eu falei, eu acho que 5 anos depois eu já estou um pouco mais maduro. O Senhor disse, você já pode suportar algumas coisas que você não suportava antes, mas não chegou a hora dos seus livros ainda. Há outros fatores no plano de Deus, querido, que envolvem muito mais coisas do que apenas a minha e a sua maturidade. Eu quero te mostrar uma teoria, vou chamar isso de uma teoria, você não precisa receber isso como doutrina. Eu acredito que Moisés se precipitou
em relação ao tempo que Deus queria usá-lo. Ele não soube esperar a hora. E porque não soube esperar a hora, ele atrasa o plano de Deus não só na sua vida, mas ele atrasa o plano e o projeto de Deus para uma nação inteira. Deixa eu tentar te mostrar isso. Em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12. O texto diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Nós estamos na época do patriarca Abrão, antes de Deus sequer ter mudado o nome dele ou ter lhe dado um filho. Deus diz: olha, sabe uma coisa com certeza, sua descendência vai ser reduzida à escravidão. Por quanto tempo? 400 anos. Deus diz: vai acontecer assim. No final, eles vão sair, eu vou julgar a nação que a escravizou, eles vão sair com muitas riquezas. Mas Deus diz: eu estou estabelecendo o tempo e o período como 400 anos. Agora abra sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 12, nos versículos 40 e 41. Êxodo, capítulo 12, versículos 40 e 41. A Bíblia diz: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Irmão, quando Deus falou com Abraão, Deus disse 400 anos. Quando eles saíram do Egito, eram 430 anos. Eu quero tentar te mostrar, vou chamar isso de uma teoria, não de uma doutrina, que a precipitação de Moisés fez com que a nação de Israel ficasse 30 anos a mais, debaixo de escravidão, sem que esse fosse o plano ou o projeto de Deus. Vamos tentar ver isso. Eu quero que você dê uma olhadinha comigo no livro de Atos, no capítulo 7. Estevão, na pregação dele, resume de uma forma assim, extraordinária a síntese que ele faz do Velho Testamento, de toda a história de Israel, de como Deus começa um processo com Abraão para culminar na vinda de Jesus, o plano de salvação. Em Atos, no capítulo 7, no versículo 17, a Bíblia diz assim: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. Preste atenção nessa frase. O tempo da promessa que Deus jurou a Abraão muito tempo antes deles se tornarem escravos. Como se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo, de novo aqui a palavra tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. O Velho Testamento só diz que era formoso. Estevão traz uma luz, dizendo mais do que uma criança, né, bonita, mais do que um menino, né, charmosinho quando nasceu, e diz formoso aos olhos de Deus. Está dizendo, chamou a atenção de Deus. Teve a atenção de Deus atraída para si. E diz, por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Irmão, não sei o que aconteceu no deserto para ele dizer que ficou ruim para falar. Mas antes a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras e em obras. Vamos continuar. 23. Quando completou 40 anos. E a vida de Moisés tem 3 ciclos de 40 anos. Ele morre aos 120. Você tem um período do nascimento até os 40, você tem outro período dos 40 até os 80, e outro dos 80 aos 120, quando finalmente ele morre. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. 25, ora, Moisés cuidava, pensava, acreditava que os seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam.
Irmão, deixa eu te dizer o dilema de muito ministério. Não é entender qual é o chamado de Deus para ele. Não é entender qual é o propósito de Deus para si. É querer forçar um reconhecimento quando ele ainda não existe. O reconhecimento, querido, é parte de uma das sinalizações que Deus usa, de que o seu tempo chegou. E muitas vezes a gente age com uma baita uma teimosia dizendo, eu sou o cara que Deus vai usar. E Moisés não estava errado. Ele começa a fazer as contas, as equações emocionais, mentais, intelectuais. Cara, quando todo hebreu tinha a ordem de se nascesse um filho do sexo masculino, de ser jogado no Nilo, meus pais aproveitaram a brecha da lei. Porque o faraó nunca disse o jeito que tinha que jogar no Nilo. Então os pais disseram, não tem nada na lei que impede um cestinho, que impeça o menino de afundar e afogar. Vamos obedecer a ordem, vamos colocar no Nilo de um outro jeito. Eles pegaram a brecha da lei. A filha, Miriam, vai de olho acompanhando, porque os pais estão acreditando, Deus vai fazer alguma coisa. Irmão, e o timing é preciso. O menino vem descendo pelo rio, na hora em que a filha de Faraó está se banhando. Vem um cestinho, ouve choro de criança. Ela abre, olha, o instinto maternal foi provocado. Ela se compadece da criança e diz, eu vou adotar esse menino. Vê Miriam por perto e diz, arruma alguém para criar esse menino. E a mãe, que antes não podia criá-lo, agora foi financiada, foi custeada para poder criar um menino. Quando desmamou, ele vem para o palácio. No palácio, ele é formado, treinado justamente para ser um líder. Ele conhece todos os bastidores do que futuramente ele sabe vai ser o inimigo. Ele, quando chega à fase adulta, ele começa a olhar os seus irmãos oprimidos e diz, isso não está certo. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se alguém está numa posição, foi preparado para isso, e se alguém está dentro de um cenário favorável, de ter o dedo de Deus empurrando para ser o cara, Moisés começa a pensar, esse cara sou eu. Nem tinha a música ainda, mas ele já imaginava que o cara era ele. O problema, irmão, é que enquanto ele esperava que eles iriam compreender que era por meio dele que Deus iria livrar Israel, ninguém compreendeu. Vamos continuar o texto. Eles, porém, não compreenderam. 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz. Irmão, ninguém pode negar que Moisés estava bem intencionado. Dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? E a pergunta, irmão, vem com um tapa na cara, porque realmente ninguém constituiu. Deus ainda não tinha feito isso, mas Moisés sabe que Deus queria fazer. O camarada olha para ele e diz, acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian. Porque a Bíblia diz, chegou o conhecimento do faraó e o faraó queria matá-lo. Então ele foge, irmão, por falta de opção. Se eu ficar, eu morro. Se eu ficar, eu perco tudo. Então agora esse cara debanda e ele passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Quando ele tem 80 anos de idade, Deus aparece para ele na sarça. E Deus diz, e aí Moisés, vamos libertar aquele povo? Imagina Moisés dizendo, agora não quero mais. Sabe o que Deus diz para Moisés? Já morreram aqueles que queriam te matar. A poeira finalmente abaixou. E agora que se acalmaram as coisas depois da burrada que você fez, eu finalmente posso te levar aquilo que eu queria ter feito e você atrapalhou. Irmão, faz as contas. Se Moisés vem com 80 anos de idade, o povo está 430 anos escravo. Então, quando ele tinha 40 anos antes, ele estava no ano de 390. Tinha 10 anos pela frente para cumprir o que Deus disse para Abraão. Mas porque Moisés não podia esperar 10, esperou 40. E fez a nação de Israel esperar mais 30. Irmão, há razões que não dizem respeito só a você. Alguns de nós achamos, em algum lugar lá dentro de nós, temos a bobagem de achar que a gente deve ser o centro do universo. Mas eu quero te dizer, você não é. Eu não sou, nenhum de nós é. Nós somos pequenas engrenagens de algo muito maior que Deus está fazendo, que é estabelecer o seu reino sobre a terra. Quando a Bíblia apresenta a visão do que nós somos, diz que nós somos membros de um corpo. Você é parte de algo maior, querido. Você não foi criado para funcionar sozinho, desconectado dos outros.
Mesmo que o chamado seja muito específico para você, você tem um funcionamento que envolve outras pessoas, outras coisas que não são só você. E porque Moisés não tinha paciência de esperar 10 anos, ele esperou 40. Ele perdeu 40 anos, quando podia ter só esperado 10. E a nação de Israel perdeu 30. Porque só quando o problema que ele criou, na hora que matou o camarada, foi resolvido, 40 anos depois, Deus disse, agora dá para você voltar, vamos retomar o projeto? Deixa eu te dizer algo, querido, tem havido muito problema nas igrejas, por conta de gente que tem de fato um chamado. Ele sabe que Deus o chamou para aquilo. E ele fica naquele desespero, os meus irmãos vão reconhecer que Deus me chamou para isso. Mas muitas vezes ele está tentando empurrar o reconhecimento goela abaixo, antes da hora. Deixa eu te dizer algo, querido, quando chegar o seu momento, Deus vai providenciar o seu reconhecimento. Eu olho para a minha vida e o meu erro muitas vezes, que não era falta de boa intenção, de entender o chamado de Deus, o que Deus queria, era o desespero de entrar imediatamente nisso, sem saber esperar o tempo e os processos de Deus. E quando eu percebo que a minha e a sua decisão nessa área, que ele pode afetar a vida de outros, isso me traz um temor ainda maior. Eu acho interessante, quando a gente leu aqui Atos 7, o versículo 17 diz assim, como porém se aproximasse o tempo da promessa de Deus. A palavra usada aqui, traduzida como tempo, é cronos. Fala do tempo como nós o medimos, em calendário, em relógio e tudo isso. Como se aproximasse o cronos da promessa de Deus a Abraão. O que ele está dizendo? 400 anos, irmão, não estava falando de algo simbólico, não estava falando de algo mais ou menos, eram 400 anos mesmo na cronologia. Como se aproximasse o cronos, o versículo 20 diz que por esse tempo nasceu Moisés. Interessante que a palavra por esse tempo, ela é a palavra kairos, que fala dos tempos, das estações de Deus. Ou seja, está aproximando o crono e agora Deus inicia uma movimentação no ambiente espiritual que visa atingir o propósito, que também inclui o cronos. Moisés não estava equivocado a respeito do kairos. Está chegando a hora de sair do Egito. Ele não estava equivocado a respeito de que Deus, de fato, iria libertar o povo, de que Deus iria usá-lo. Em nada disso ele está equivocado. E a sua motivação e aspiração é correta. Mas não saber esperar o tempo em que Deus providenciasse o reconhecimento fez com que ele perdesse muito tempo para si e para os outros. Será que você já viu esse filme? Talvez você tenha visto na sua própria vida. Se ninguém me reconhece, eu vou fazer com que reconheça. E a gente tenta sair atropelando os outros, querido. A gente sabe que o chamado é legítimo, mas a crise é por que ninguém entende ou reconhece? Porque provavelmente você está se movendo fora do tempo, quando deveria ter aguardado um pouquinho mais. E o problema, irmão, não é só a gente errar com isso. O problema é quando você está de olho em gente preciosa, que Deus tem um plano, um projeto dentro do ministério, e daqui a pouco eles querem atropelar você e os outros também. Porque quem não entendeu como lidar com a espera, não sabe entender, não sabe ensinar os outros a entender como lidar com a espera. Eu tenho conversado muito com meu filho, que acabou de completar 18 anos. Um dos assuntos que nós mais falamos, e nesse momento uma das mensagens minhas que ele mais gosta é essa, sobre a espera. Porque é uma das coisas que a gente mais conversa. Eu tenho dito, filho, eu e sua mãe escolhemos esperar. E a gente pode falar isso sobre todos os ângulos. Sobre a bênção de ter esperado, sobre a dificuldade do período da espera. Porque quem passou por isso, irmão, sabe ensinar melhor do que quem não passou. E quando o assunto é o ministério, eu muitas vezes olhei para o meu filho, que pode pegar a carona daquilo que a gente veio desmatando. Eu hoje, se deixar um menino, tem 18 anos, e tem quase o mesmo tanto de convite que às vezes eu tenho para sair, para ministrar em alguns lugares. E como pai, a minha alegria é ver aquele menino pregando, começou a pregar aos 15. Mas várias vezes, quando alguém está chamando, eu vou orar, eu sinto Deus dizendo, segura, não solta ainda não. Deus, o menino está fazendo bem, está mandando bem, mas ainda não está pronto para se mover no nível para o qual eu chamei. Segura. E muitos de nós erramos, querido, não só em relação a gente, mas porque não entendemos, nós começamos a errar com a próxima geração. Nós precisamos desesperadamente entender alguns fatores. Deixa eu te mostrar uma outra coisa. Abre comigo aí a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1.
A Bíblia fala de Zacarias, o sacerdote, pai de João Batista. A Bíblia diz que ele estava oferecendo o incenso e que na hora da oferta do incenso, um anjo do Senhor lhe apareceu. Lucas 1,13 diz assim: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. A tua oração foi ouvida. Irmão, vamos fazer a pergunta. Quando essa oração foi feita? Se você voltar lá no versículo 5, a Bíblia diz assim, em Lucas 1,5, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Esse avançado em dia, irmão, é um jeito bonito de dizer que o tempo estava passando e que eles estavam envelhecendo. Eu lembro da minha adolescência, estava num culto. Mandou, a pessoa que estava conduzindo o momento de oração, mandou a gente orar de 2 em 2. Estávamos em 3 adolescentes num canto. 2 adolescentes, um já era um jovem já de mais idade. A gente, para não sobrar nenhum, juntamos para orar em 3. Um deles iniciou a oração todo empolgado pelo mais velho. E disse, meu Deus, ele não me pediu, mas eu vou clamar. Concede uma adjutora fiel para o teu servo. Aí o camarada lá de lá, amém, aleluia, já ficou todo emocionado. Aí ele continuou a oração e disse, porque o Senhor tem visto que o teu servo já está avançado em dias. Irmão, quando falou isso, na perspectiva de um adolescente, era velho pra caramba. Quase que ele tomou-lhe uma bolacha na orelha no meio da oração. Que avançado em dia, o quê, rapaz? A confusão com isso. Calma, calma, segura aí. Não deu nem para continuar a oração, porque ele usou avançado em dias. Irmão, o que você acha que a Bíblia está falando de Isabel? O que você acha que ela está falando de Zacarias? Agora, por que esses dois não tinham filhos? Porque eles não honraram a Deus, irmão? Claro que não. A Bíblia diz que eram justos. Irrepreensível era o estilo de vida dele em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora, o anjo aparece para Zacarias e diz, ei, tua oração foi ouvida. Você acha que ele começou a orar depois de velho? Irmão, eu tenho orado com muita gente que não pode ter filhos. Pela graça de Deus, a gente tem visto muita gente receber uma intervenção e um milagre de Deus. Não é todo mundo, mas eu não sei dizer quantos testemunhos desses eu tenho visto nos últimos anos. A gente sabe que Deus intervém. Mas na minha experiência, ninguém deixa para pedir oração para isso quando está velho. A maioria dos casais, depois dos primeiros anos de casado, começou a tentar, a coisa ainda não está vingando, eles já começam a orar e pedir ajuda e intervenção. Agora, quando o anjo aparece e diz que a oração foi atendida, você vai... A incredulidade de Zacarias do lado de cá, irmão, não parece ser de quem estava orando por aquilo agora. Ele não dá um glória, ele não está animado quando o anjo dá notícia, diz, como é que vai ser esse negócio aí? Eu acho que lá no fundo ele está dizendo, o sonho morreu, acabou. Já nem eu me lembro mais da época que eu orava por isso. E uma pergunta é, se Deus ouviu uma oração antiga, por que ela só está sendo anunciada agora? Há muitos fatores pelos quais as orações às vezes não são respondidas imediatamente. Eu vou te dizer o que eu penso sobre o caso desses dois. Você não é obrigado a concordar. Deus olha para esses dois, são justos, estão vivendo irrepreensivelmente diante dele. Gente que o agrada, orando e clamando por um filho. Eu imagino Deus olhando para os dois e dizendo, eu vou dar a vocês um filho, mas não vai ser um filho qualquer. Eu decidi responder a oração de vocês de uma forma única, singular. Eu vou dar a vocês o filho. Alguém de quem Jesus disse, dentre os nascidos de mulher, tem ninguém até agora maior do que João Batista. O filho que eu vou dar a vocês vai ser o precursor do ministério do meu filho. Eu quero dar a vocês dois essa honra. Mas, para dar um presente, uma resposta de oração nesse nível, não dá para ser agora. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ele não chegou nem adiantado nem atrasado, irmão. Tinha uma hora certa de se manifestar. Deus olha para esses dois e diz, vou deixar vocês de molho um pouquinho. Porque a vinda do filho de vocês tem que estar atrelada à vinda do meu. Vocês não estão entendendo agora, mas quando chegar, vocês vão dizer, valeu a pena. Irmão, há momentos onde eu e você estamos orando por coisas que não parecem estar sendo ouvidas. Mas há muitas razões pelas quais Deus decidiu que o tempo seja da forma dele, não necessariamente da minha e da sua.
E eu creio que pelo Espírito de Deus, eu estou falando algo para alguns de vocês, que estão orando por coisas que no seu espírito você diz, Deus, eu creio que isso foi ouvido, mas ainda não chegou. Quando Jesus fala sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, irmão, está deixando claro que nem tudo seria respondido imediatamente. Senão não tinha necessidade dele dizer para a gente, não desanima, não para de orar. Há muitas coisas, querido, naquele momento Deus está olhando para o casal, dizendo, eu quero dar algo especial para vocês, mas eu não vou mexer na cronologia de algo que eu estou fazendo com toda a terra, com todo mundo, só por causa de vocês dois. Então, eu dou algo especial, mas vocês esperam um pouquinho mais. As coisas não giram em torno só de mim e de você. Há um Deus que ele desenvolvendo muito mais coisas do que a gente imagina, mas ao que eu e você podemos acreditar de todo o coração. Ele não está de brincadeira com nenhum de nós. Ele é fiel a respeito de tudo aquilo que ele disse que faria na minha e na sua vida. E no momento em que ele prometeu, quem não sabia quando ia acontecer era a gente. Ele sabia exatamente o que ele estava prometendo. E a minha e a sua função, querido, é não apenas acreditar, mas entender que os que herdam as promessas são aqueles que pela fé e paciência andando de mãos dadas, sabendo que aquilo que ele falou talvez não vai se cumprir de forma imediata, mas vai chegar a sua hora. É pela fé e paciência que nós herdamos as promessas. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu sei que já dá um efeito. Eu quero que você olhe para cá um instante. No mesmo livro de Hebreus, no capítulo 6, o mesmo texto que fala que pela fé e paciência se herdam as promessas. Eu li com vocês o capítulo 6, os versículos 11 e 12. Mas a verdade é que em Hebreus 6, no versículo 10, o versículo anterior, que eu fiz questão de não ler antes, a Bíblia diz assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quando ele está dizendo, Deus não é injusto, e disse, se o tempo está passando, e você ainda não viu algumas coisas acontecerem, não é porque ele é injusto, não é porque ele se esqueceu de você, não é porque ele não está vendo a sua dedicação, é porque você, além de fé, você precisa de paciência. No livro de Tiago, no capítulo 5 e no versículo 10, a palavra de Deus diz assim, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, não desistiram de esperar, decidiram andar em longanimidade, em paciência, em perseverança. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tem muita gente que usa o livro de Jó para fazer parecer que Deus não está tão interessado no nosso meio. A Bíblia diz, você quer saber o que Deus pensa de cada um de nós? Olha o fim que Deus lhe deu. Depois de uma atitude de paciência da parte dele. Se você começar a olhar com calma, querido, ao longo de todas as escrituras, você vai perceber que talvez é a sua ansiedade que não te deixa enxergar o tanto que a palavra de Deus fala sobre a importância da espera. O livro de Esther na Bíblia é um livro interessante. Não menciona nem Deus nem o diabo, mas mostra uma baita de uma briga no reino espiritual dos dois. Tem um homem que honra a Deus, chamado Mardoqueu ou Mordecai, dependendo da versão da Bíblia que você usa. Irmão, Mardoqueu percebe uma certa conspiração contra a vida do rei. Decide não apenas ser um bom cidadão, mas como uma pessoa justa e de princípios. Ao tomar conhecimento e não querendo ser cúmplice, ele denuncia a conspiração. A conspiração foi abortada, as pessoas foram julgadas, a vida do rei foi poupada. Pergunta, o que é que foi feito por esse homem? Nada. Muitas vezes eu e você temos a sensação ao longo do nosso caminho de que a gente se esforçou, a gente tentou dar o nosso melhor, a gente tentou fazer tudo direito e parece que ninguém está enxergando. Ou será que só eu já passei por isso? Mas deixa eu te dizer, querido, aquele aparente não reconhecimento
Na verdade era, me perdoe a palavra, pode parecer vulgar para você, mas era Deus guardando uma carta na manga. Vamos melhorar isso. Era Deus guardando o crédito para a hora devida. No momento em que Amã começa a orquestrar um plano para justamente tirar a vida de Mardoqueu, Deus, que tem suas formas de agir, dá uma cutucada lá na cabecinha do rei. E o homem mais poderoso daqueles dias de um império mundial não consegue dormir. E porque não consegue dormir, não tem televisão à noite. Ele tem que tentar se entreter de alguma forma. Ele faz algo que muitos de nós não consideraríamos entretenimento. Ele decide ler algumas crônicas do reino. Eu não sei se ele vai, se mandou um dos servos escolher, mas quem quer que seja que foi buscar aquela crônica, que acha que está indo aleatoriamente pegar uma qualquer, não sabe que a mão de Deus o dirigiu a pegar a crônica certa. E de repente o cara abre a crônica e começa a ler a história de como Mardoqueu foi a pessoa que descobriu a conspiração, ajudou a desbaratá-la. Nesse momento, com a memória refrescada, o rei diz: eu não vi nada sobre o que foi que a gente fez para recompensar esse homem pelo que ele fez. Imagina o servo dizendo: Deus, não tem, rei, não tem nenhum indício de nenhuma recompensa. Eu acho que nós deixamos essa passar batido. O rei pensa: eu devo minha vida a esse homem. Ninguém fez nada. Não, nós vamos fazer alguma coisa. E no dia seguinte, o dia que Amã achou que sentenciaria esse homem à morte, o rei já chega para Amã perguntando: o que se deve fazer ao homem a quem o rei quer agradar? O estúpido Naamã, achando que era com ele, disse: tem que colocar a coroa do rei na cabeça dele, tem que vesti-lo com o seu manto, tem que colocá-lo sobre o seu cavalo, pegar um dos seus servos de maior expressão, sair puxando o cavalo e dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer agradar. O rei olha para ele e diz: faz isso com Amã, com Mardoqueu. E o Amã, que odiava o Mardoqueu, queria matá-lo. Agora tem que pagar esse mico de sair gritando. Irmão, deixa eu te dizer, muitas vezes eu e você estamos nos sentindo esquecidos, abandonados, injustiçados, porque parece que a gente fez tudo que tinha que ser feito e ninguém lembrou de nós. Hebreus 6,10 diz: ele não é injusto para se esquecer das suas obras. Está tudo na caderneta dele. Os antigos usavam isso, caderneta. Eu sinto que nessa noite Deus de alguma forma quer trazer ânimo ao meu e ao seu coração. Tudo aquilo que Ele tem dito ao nosso respeito vai se cumprir, querido. Hoje, 20 e tantos anos depois, estou começando a ver o cumprimento de muito daquilo que Deus prometeu. E que eu estava correndo que nem um louco desde o começo. O fato de que muitas vezes a coisa não vai acontecer de forma imediata, querido, não quer dizer que não vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém.